satisfação imensa, uma alegria de estar com o pastor Alvinho, o pastor Sueli, os demais pastores. Eu não sou muito de famigerar, gosto mais de ir direto ao assunto, mas eu estou muito feliz mesmo. Acho que mais de 15 anos que não vimos, né? Muito tempo. Nos reencontramos. E muito feliz. Danilo está nos acompanhando aí. Danilo é um aluno de teologia, formado em básico, médio. Agora, ultimamente, tem sido um Uber particular, né? Mas é muito bom. Esses momentos são únicos, né? O interessante da vida é isso, né? É que você nunca sabe quando é o último momento. Por isso que é último, é único. Então, essa manhã ela é única. É um momento em que Deus preparou para que nós estivéssemos juntos, para adorarmos, para aprendermos, né? O salmista Davi dizia que duas coisas ele pediria ao Senhor: que ele habitasse na casa do Senhor. Davi queria morar na igreja, gente. Olha que coisa boa, né, Davi? Davi falou assim: eu queria morar na casa do Senhor por dois motivos. O primeiro é que eu queria aprender no seu tempo. Então a igreja é um lugar de aprendizado. Aleluia. É aqui que a gente aprende. Né? E a outra coisa que Davi disse é: eu quero contemplar as maravilhas do Senhor, no templo do Senhor. E sabe qual é, na minha opinião, eu entendendo o que Davi estava dizendo e pensando para os dias de hoje, não existe algo mais maravilhoso de contemplar na igreja do que pessoas perdoadas por Cristo. Pessoas que outrora não conheciam Jesus e que agora foram transformados por Cristo. Não existe algo mais maravilhoso. A música é boa, a iluminação é boa, o microfone é bom, a estrutura é bonita, precisa ter mesmo, não é errado, mas o mais maravilhoso é o homem sair das trevas para a maravilhosa luz. Não tem coisa mais maravilhosa do que essa. E em 2021 eu tive a Covid e de uma forma muito agressiva. Fiquei no hospital Emílio Ribas 52 dias. 25 dias em coma, abri trato respiratório, tudo. 25 dias em coma, 21 dias entubado. Os médicos ainda tentaram ligar para a família para ir assinar o óbito, porque eu tive 3 paradas cardíacas. Uma semana de hemodiálise, parou o rim, parou tudo. Depois voltou a funcionar tudo. Aí os médicos disseram: olha, ele vai sair, mas vai demorar a falar de novo. Gente, eu estou falando mais de uma tagarela, já faz uns... Falo todo dia. Hoje vou falar aqui, vou falar à tarde, vou falar à noite. Estou falando. Aí o médico disse: ele vai ter dificuldade de pensar. Eu, como pastor Vinícius, eu sou professor de teologia, eu tenho uma escola online e eu não formo turma, eu dou aula particular. Então eu dou aula de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que o aluno quiser estudar. A gente manda o link e vamos embora. E fica falando, né? E o médico disse que a gente não ia falar. Ele vai ter dificuldade de comer. Bom, não tem essa dificuldade, já dá para perceber. Né? Essa dificuldade não existe. Tive umas sequelas. Isso é até bom que eu não falo muito. Se eu ficar mais de uma hora em pé aqui, aí dá uma dormência nas pernas, tem que segurar.
Então, o meu tempo já é cronometrado aqui, ó. É 50 minutos no máximo. Que fiquei com sequela nas pernas. Mas o Salomão disse que é melhor um gato vivo do que um leão morto. Então, vamos embora. Tudo isso, hoje, cada reencontro que a gente vê, nós vemos a maravilha de Deus. Deus tem um plano na nossa vida. E Jesus é o mesmo. Dito isso, e é nesse pensamento que eu quero falar com vocês, abra o texto no livro de Números, capítulo 21, verso 4 a seguir. Essa aqui é a minha aula, né, pastor? Números 21, verso 4 a seguir. Então partiram do monte de Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, e rodeava a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeram subir do Egito? Para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe sobre a haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Vamos ler o segundo texto, no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 18, verso 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 4. Este está falando do rei Ezequias, tá? É para ganharmos tempos aqui. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Vamos ler um terceiro texto, sinal que a memória está boa. O Evangelho escrito por João, capítulo de número 3, versículo de número 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. O texto em questão, de Números, nos mostra um povo que está murmurando, reclamando. A murmuração, a origem da murmuração é o descontentamento. O descontentamento gera murmuração. E a murmuração elimina a gratidão. Porque o povo diz assim: nem água e nem pão nós temos nesse deserto. Mentira.
Sabe uma coisa que nunca faltou para Israel no deserto? Pão. Sabe a única coisa que não faltou para Israel no deserto? Água. Mas a insatisfação. E a gente vive numa geração, e é preocupante. Eu vim até conversando com o Danilo, fazia tempo que a gente não pegava uma agenda assim, enquanto longe de Barueri, né? Sempre ali em Osasco, Carapicuíba, Cotia. Porque eu prego o Evangelho desde os meus 19 anos. Esses dias atrás aí. E hoje, já faz mais de 33 anos. Não é a mesma geração. Não é a mesma pregação. Não é o mesmo Evangelho. Não é o mesmo os ouvintes. Não é o mesmo entendimento. E isso é perigoso. Porque Deus é o mesmo. Isso é perigoso. Porque princípios não se mudam. Princípios não são relativos. Princípios são verdades absolutas, que não podem ser mudadas. E a gente vive numa geração que sempre está procurando algo novo. E não é bom não, pregador. Atenção. Não podemos confundir renovação com inovação. Renovação é muito bom. Renovar é cuidar, é manter, é perseverar naquilo que é bom, para que continue bom. Inovação é querer atalhos e mudar origens e princípios, como eu já disse a vocês. E a Bíblia é um livro muito claro. A Bíblia é um livro muito didático. A Bíblia é um livro muito categórico. A Bíblia não vai lhe enganar em nada e nunca na sua vida. Todas as dúvidas que vocês tiverem, perguntem para a Bíblia. Ela vai te responder. Só que ela não vai te perguntar nada. Porque a Bíblia não é um livro de perguntas. É um livro de respostas. E quando nós queremos mudar objetivos, vamos perdendo a essência daquilo pelo qual deveria acontecer. Essa mudança de objetivo, ela é perigosa. Por exemplo, eu não conheço outro objetivo. Em 33 anos de pregação, quase 40 anos que eu sigo a Cristo, eu não conheço outro objetivo de um culto se não for para adorar a Deus. Qualquer reunião de cristão, de crente, se não for para adorar a Deus, não é culto. É uma reunião qualquer, e não tem problema se for para resolver assuntos, mas não é culto. Um culto tem 3 elementos fundamentais: a palavra, a oração e a adoração, que está junto com o louvor, e a contribuição. Você faz um culto de adoração a Deus. Então, se nós mudarmos objetivos, nós mudamos os resultados também. Vocês leram comigo o texto. O povo murmurou porque estava insatisfeito. A murmuração chegou diante de Deus como uma ofensa. Deus, no Antigo Testamento, manifesta a sua ira e envia uma praga para o povo, manda serpente no deserto. O povo agora começa a morrer. O povo se conscientiza de que erraram contra Deus e contra Moisés e pede um socorro. Ora a Deus para que tire essa serpente de nós. Mas aí que está o contexto. Isso é difícil. Nós queremos mudar os objetivos e princípios.
Você sabe um dos grandes princípios da Bíblia? Deus não volta atrás daquilo que Ele faz. Glória a Deus. E daquilo que Ele fala. Aleluia. Deus não mente. Deus não brinca com palavras. Deus não brinca com projetos. A gente encontra pessoas falando, eu estou num projeto de Deus. Essa semana, na outra. Não é mais nesse não, é no outro. E nessa outra, não, nessa outra eu não estou mais não, eu estou ali. Você é um mochileiro. Não, você é um mochileiro. Você não tem projeto de Deus. Não, eu gosto de um projeto de Deus que me agrada. Então nunca vai ter um que te agrada. O projeto de Deus não é para te agradar. Deus não é teu servo. O projeto de Deus é para agradar a Deus. É para viver para Deus. E eu fico muito assustado e preocupado, pastor, com a palavra que o pessoal fica falando, pastora. Eu acho que se o pessoal pensasse um pouco no peso dessa palavra, pensaria um pouco mais. E dizer assim, eu quero a vontade de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus. E quando a gente bate de frente com essa vontade, a gente até treme às vezes. Que é isso, pregador? Não estou nem entendendo. Olha para Jesus. Você sabe qual foi o pior momento da vida de Jesus? Foi quando ele se deparou diante da vontade de Deus. Ele estava lá no Getsemane, antes de ir para a cruz. E ele entendeu qual era a vontade de Deus. Você sabe qual era a vontade de Deus? Deus ia derramar a sua ira sobre ele lá na cruz. Para salvar a humanidade. E sabe o que Jesus fez? Passa de mim esse cálice. A vontade de Deus nos faz estremecer. E o pessoal, tem uma galerinha aí que fica brincando com o determinismo. Determina, irmão. Olha para o irmão que está ao teu lado, dá um chute na canelinha dele e determina. Determina. Queria eu a autoridade nessa manhã para determinar. Porque as minhas determinações, rapaz, eu ia começar. Eu ia determinar que nenhuma criança mais no mundo fosse abusada sexualmente. Eu ia determinar que não houvesse mais miséria. Eu ia determinar que as mulheres não fossem mais assassinadas pelos seus maridos. Eu ia determinar que chovesse no norte e nordeste e que uma mãe não precisasse andar 12 quilômetros para pegar uma lata d'água e dar água para o seu filho. Sim, rapaz. Agora determinar coisa para mim. A gente está mudando a palavra. Isso não é determinação. Quando eu determino coisa para mim, não é determinação. O nome disso é egocentrismo. Eu não posso mudar. Então o povo orou. O povo pediu a Moisés. Moisés ora a Deus. Mas Deus não volta atrás do que fez. Então Deus é carrasco, professor? Não, Deus não é carrasco. Deus cria uma saída para o ser humano. Deus não é carrasco. Sempre Deus está com a mão estendida e mostrando uma saída para o ser humano. Mas ele não volta atrás do que fez. E Moisés orou a Deus e disse: Deus, tira essa serpente, o povo está morrendo. E Deus falou: faz o seguinte, Moisés, cria uma serpente. Se o mal é serpente, então nós vamos criar uma cura do mal em cima do mal.
Poderia criar um bezerro, né? Cria uma serpente. É a serpente que estou picando, cria uma serpente, só que de metal, que não tenha esse veneno, e pendura numa haste, numa madeira, bem alto. E cada vez que alguém for picado pela serpente, vai ter que ter duas coisas para viver. Primeira delas, obediência. Mas irmão, por que o povo está tão desobediente? Está acabando a saudade já do Guimarães, não? Está acabando a saudade? Aguenta aí, eu tenho mais 25 minutos. Por que o povo está tão desobediente? Por que a igreja tem que viver ao meu redor? Por que eu não baixo um pouquinho a minha crista? Por que eu não sou mais um pouquinho humilde? Por que eu saio de casa e digo as portas estão que estar sempre abertas para mim? Você não vai encontrar uma porta fechada? Não, porque eu sou de Jesus. Você é de Jesus, mas você está na terra, queridão. Não, mas as coisas têm que sempre acontecer do jeito que eu quero. Então você que é o Senhor de si mesmo. Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a gente vive um momento de bajulação, a gente vive um momento de egocentrismo, a gente vive um momento de mudança de objetivos. E às vezes a gente sofre por causa disso. O Provérbios, o sábio Salomão diz assim: Deus disse: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, me encontrarão. A pergunta é: eu estou buscando a Deus ou de Deus? Porque às vezes a gente só quer buscar de Deus e fica na oração do Danoninho. Conhece a oração do Danoninho? Me dá, me dá, me dá, me dá. E na nossa oração nunca sai uma palavra nós, nunca sai uma palavra a igreja, nunca sai uma palavra o próximo. Deus até está, eu acho que Deus até está com os ouvidos, porque Ele já sabe de cor: meu carro, minha casa, meu emprego, minha saúde, minha família, meu. Nada nós. Então você sabe quem a gente quer servir? A nós mesmos. E Deus falou com Moisés: oh Deus, o povo está morrendo. Levanta, Moisés, e fala que agora tem que obedecer e crer. Aí vai viver. Você sabe o que Israel fez com a serpente? Nós lemos em 2º livro dos Reis. Começou a idolatrar. Agora aqui é a nossa deusa. Vamos acender incenso para ela. Essa idolatria fez o quê? Mudou o quê? O objetivo. Quem disse que o evangelho é para você ganhar dinheiro? Quem disse que o evangelho é a fonte da sua prosperidade? Quem disse isso? Está enganando você. Não, professor, mas eu quero ganhar dinheiro. Ótimo. Tem uma técnica que ela é infalível. Trabalho. Glória a Deus. Isso não falha. Mas eu quero prosperar. Tem outra técnica. Estude. Eu quero enriquecer. Tem outra técnica. Administre.
gasta 4 e vem dar o dízimo. Você pode dar um caminhão de dízimo. Você pode puxar uma carreta de dízimo aí. O problema não é o dízimo, é a sua falta de administração. Isso aqui não é o Banco Central, não. Isso aqui é a Igreja de Cristo. Deus não administra o seu dinheiro, não. Deus enviou Jesus para perdoar o seu pecado. E fazer de você uma coisa que você não consegue fazer por si mesmo. Arrancar sua natureza ruim e fazer de você uma nova criatura. Não podemos mudar o objetivo. E segundo alguns teólogos, eles ficaram de 600 a 700 anos adorando aquela serpente, quando o objetivo não era adorar, era só para olhar. Só que isso nos espanta. Por que nos espanta? Porque nós lemos João 3, 14 e 15. Isso que nos espanta. Porque em João 3, 14 e 15, Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Qual serpente Jesus está se referindo? A de Números capítulo 21. Mas o interessante desse texto não é o que Jesus disse simplesmente. O interessante do texto é para quem Jesus disse. É para quem Jesus está contando a história da serpente. Jesus está contando a história da serpente para um religioso, um doutor da lei, perito no Antigo Testamento, PhD no Pentateuco, Nicodemos. E nas leituras de Nicodemos, ele deu uma passadinha lá na serpente. E Jesus falou para Nicodemos: está vendo lá uma serpente, Nicodemos? Você viu a serpente? Como Moisés colocou ela num madeiro, numa estaca bem alta para que todos vissem. Aquela serpente sou eu. Aleluia! Eu também serei levantado no madeiro. Para que todo aquele que nele crê. Jesus queria dizer, mas para que todo aquele para quem ele olhar não morra, não se destrua, não se perca, mas tenha a vida, e a vida eterna em Cristo Jesus o Senhor. Não podemos mudar esse objetivo do Evangelho. Não podemos enganar as pessoas e dizer que o Evangelho é para cuidar dos seus mimos. Ai, pastor, eu comprei um carro, unge aqui, porque o diabo quer o meu carro. O diabo está trabalhando de Uber. Para que o diabo quer seu carro? Ah, pastor, unge aqui minha casa, meu apartamento, unge aqui minha moto. Por quê? Senão o diabo vai tomar. O que é que o diabo quer com a tua moto, com o teu carro, com a tua casa? A luta aqui é mais diferente, meu irmão. A questão aqui é a tua alma. E aonde você passará a eternidade? Meu Deus! Essa é a questão. Se você anda de pé, de Uber, fui pregar numa igreja esse dia, o pastor falou assim: aonde o senhor deixou o seu carro, professor? Ele acabou de ir embora, eu já na saída.
vive numa geração tão pobre que só tem ganância. É uma geração tão pobre que só tem dinheiro, porque esqueceu os valores. Não confunda dinheiro com valor. O valor é construído por princípios. E Jesus disse: está vendo lá, Nicodemos? O Filho do Homem vai se levantar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se tem algum presbiteriano predestinativo, dá essa notícia para ele. Que diz que só um grupo vai ser salvo. Jesus disse: é para todo aquele que nele crê. Quem pode dar palmas para Jesus? Jesus está conosco. Não podemos mudar o objetivo da cruz. A cruz não foi um acidente. Não podemos mudar o objetivo da cruz. Não podemos dar uma de Israel. Não podemos. Nós temos que seguir o objetivo pelo qual a cruz foi levantada. Temos que seguir o objetivo pelo qual Jesus foi pendurado na cruz. E se mudarmos esse objetivo, estamos perdidos. Estamos perdidos. E eu queria falar aqui com você, rapidamente, sobre os 7 objetivos da cruz. E é difícil falar de cruz. É difícil falar de cruz. Está difícil até falar de Jesus. Eu achei lindo aqui o nome de Jesus. Eu amo o nome de Jesus. Eu achei maravilhoso o nome de Jesus. E até isso está tendo uma geração difícil, né? Eu fui pregar na igreja, o pastor estava perguntando: é Jesus mesmo? Porque não é hebraico, não é aramaico, não é grego. Uns dizem que é Yeshua, outros dizem que é Elohim. O que é, professor? É Jesus mesmo. Aí eu perguntei para o pastor: você já expulsou algum demônio nesse nome aqui? Ele disse que já, ele continua. Já curou alguém nesse nome? Já. Continua. Alguém aqui na igreja foi salvo nesse nome? Já, então usa esse mesmo. Continua. É uma geração doente. Nós estamos vivendo uma geração doente que acha que nós podemos fazer disso aqui o que queremos. Não podemos. A palavra de Deus é soberana. Ela não pode ser mudada. O aluno esse dia falou para mim: professor, você fala hebraico? Não. Aramaico? Também não. E grego? Muito menos. Como é que você dá aula? Eu falei: você mora aqui no Brasil, né? Então, a nossa língua é a qual? Portuguesa. Então essa daí eu estudei. Porque ela chegou aqui, na nossa língua, com sacrifício. Ela não foi feita na esquina, não. Aí o cara faz 2 meses de hebraico. No hebraico isso aqui está errado. O infeliz foi perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, pela palavra que ele está dizendo que está errada. Vamos continuar com Jesus mesmo. Você sabe o que é? É uma geração ousada. Não, nós somos cheios de ousadia. Ousadia não, malcriação. Ousadia obedece princípios. O primeiro objetivo da cruz de Cristo foi mostrar o quão sério é o pecado e que ele precisava ser pago. Lembra do Gênesis capítulo 3, verso 15? Jesus, o texto está dizendo: e Deus lá, o homem peca, não vamos entrar nesse assunto que é muito longo. O homem peca, Deus faz uma espécie de juízo ali, castigo para um, castigo para outro.
Deus é relacional, o juiz de Deus é justo. Deus não vai punir ninguém antes de saber o porquê está sendo punido. E quando chega na mulher, Deus fala o seguinte: e para a mulher Deus falou, Gênesis 3,15: colocarei uma inimizade entre ti. Não, Deus falou para a serpente isso, desculpem. O professor errou. A gente é humano, gente. Mas eu quero um pregador que não erre, tá? Vai te enganar, vai mentir para mim. A gente é humano. A gente vive uma geração tão difícil. Você viu lá que o professor errou? Era para serpente, não era para mulher. Só é o que o infeliz decora, o erro. Não demora ficar para nós. Não. Mas foi para a serpente. Deus fala para a serpente: e colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente, serpente, e entre a sua semente, a da mulher. Deus cria uma inimizade no Éden. Está no texto. No hebraico? Não, João Ferreira de Almeida. Está lá. João Ferreira de Almeida está lá. E Deus colocou uma inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Cristologia bíblica, todo mundo sabe. Jesus nasceu em Maria, de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo. Semente da serpente. O diabo? Não, o diabo era a própria serpente. É aquilo que foi gerado pelo diabo. O pecado da desobediência. Então Deus coloca uma inimizade entre Jesus e o pecado. Pode dar um, pode dar o outro. Quando dá o outro, não pode dar um. O cara não pode seguir Jesus e agora como? Vai dar um problema lá na frente. O cara não pode seguir Jesus e idolatria. Uma hora vai dar um PT na mente. Jesus é único, é exclusivo, é poderoso, é maravilhoso, é digno de toda adoração, é digno de todo louvor. Mas tem uma inimizade entre Jesus e o pecado. E Deus falou assim: essa vai te ferir a cabeça, ou seja, a semente da mulher vai ferir a cabeça da semente da serpente. E essa semente da serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. E essas duas sementes se encontram lá na cruz. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Jesus fere a cabeça da serpente da mulher. Glória a Deus. Jesus pisa sobre o pecado. Jesus vence o pecado. Porque para vencer o pecado teria que ser santo, teria que ser único, teria que ser, lembra que eu falei no início? Do mal se criar o mesmo objeto do próprio mal para livrar do mal. Jesus não poderia vir como anjo ou como espírito. Se foi o homem que pecou, era um homem santo que deveria morrer para perdoar o homem pecador. E não existe homem santo perfeito a não ser Jesus Cristo pendurado na cruz. E lá na cruz Jesus esmaga a autoridade do pecado. Mas o pecado fere Jesus por meio da cruz. Como Jesus fere a autoridade do pecado, professor? Por quê? Porque hoje o ser humano vive uma vida de prática pecaminosa, se ele quiser, ou se ele
precisar de uma ajuda, ele pode obter. Existe uma solução para o ser humano. Qual é a solução para o ser humano? Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Que cravou a nossa dívida lá na cruz. Então a gente não podemos mudar esse objetivo. Chegou uma irmã para um pastor e falou assim: pastor, nós vamos até 11. Eu já me perdi nos 50 minutos. 11, 10, pode ser. 11, 20. A perna esquerda já está começando. Uma irmã chegou para um pastor e disse assim: pastor, ora por mim porque eu estou devendo 40 mil. E o pastor falou assim, ela falou assim: o senhor crê que Jesus pode me dar 40 mil? E o pastor falou assim: muito mais. Mas vem cá, antes de orar, irmã, como você contraiu essa dívida? Não, é que eu pegava 5 mil de um, aí eu não podia pagar, eu pegava 10 mil de um. Aí eu, com os 10 mil, eu pagava 5 desses, eu ficava com 5, mas ficava devendo 15. Aí o pastor falou assim: agora eu vou orar, irmã. Não para Jesus lhe dar 40 mil, mas para Jesus converter o seu coração a Ele. Porque o problema não é a dívida. O problema é viver longe de Cristo. As pessoas vivem como vive o mundo, se endividando, vivendo um mundo de ilusão. Aí vem na campanha: pastor, põe a mão na minha cabeça. Só se for para lhe dar um cascudo, né? Não põe porque o problema, mas quem criou o problema? A questão está na raiz do problema. A questão está em servir a Cristo, viver na vontade de Cristo, depender da vontade de Cristo, respirar a vontade de Cristo, estar na vontade de Cristo, e não nas nossas próprias vontades e desejos. Então Jesus, o primeiro objetivo foi a cruz, foi vencer o pecado. O pecado foi julgado em Cristo para não sermos julgados em nós. O segundo objetivo: rasgar a nossa dívida com Deus. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Não devemos mais para Deus se estamos em Jesus. E Ele encravou na cruz o nosso pecado, a nossa dívida. Agora você pode falar com Jesus a qualquer momento. Você pode falar com Deus a qualquer momento. Aí às vezes o pastor chama para a oração, o pessoal chama para a oração. Quem sou eu? Deus bem me ouve, ouve todo mundo. O véu foi rasgado de alto a baixo. Ora por mim, eu estou com um problema. Aí a pergunta é: de quem é o problema? E quem é que deve orar primeiro por esse problema? Vai você. O véu do templo já se rasgou, de alto a baixo. Esse dia um aluno na aula falou assim: professor, está acontecendo isso comigo, isso, eu queria uma opinião do senhor, isso. Começou a chorar, isso. Eu falei assim: olha, você precisa de uma terapia, não de uma aula de teologia. Ela disse: mas eu faço isso, eu sou filha, meu pai é da igreja, minha mãe, eu fui de pequenininho, faço fisioterapia desde pequenininha, professor. Não me vem não com esse negócio de terapia. Então vamos fazer uma terapia de Jesus. Você precisa de uma terapia de Jesus. E Jesus ensinou terapia, gente? Professor, aí que está. A geração de hoje muda tanto o objetivo de Jesus, pastor ouvindo, que Jesus é tudo menos o que está na Bíblia. Jesus ensinou terapia das melhores.
E ele ensinou 3 atitudes que são tão importantes para a nossa vida diária, só que essas 3 atitudes têm que ser feitas secretamente. E uma delas foi: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai secretamente. Eu falei para ela o seguinte: você, tudo isso que você falou para mim, já falou para Jesus? Não, professor. Então, entra no teu quarto. Mas Deus me ouve? Ouve. Não, eu vou esperar o pastor na hora da igreja. O pastor tem um mantra aí, poderoso. Não, espera o pastor não. Ajuda o pastor. Fecha o teu quarto, mas seja verdadeiro, porque na igreja a gente pode mentir, para os outros não saberem quem somos nós. Se não tivermos cuidado, aqui é o melhor lugar onde a gente faz uma apresentação. Vai para o teu quarto e derrama nos pés de Jesus quem tu és. A ira. Olha, Jesus, eu estou já indo para o mundo. Olha, Jesus, estou com vontade de matar o meu chefe. Olha, Jesus, estou querendo comprar uma arma. Senhor, não estou entendendo o que está sendo pregado. Não quero mais para a igreja. Isso é terapia. Rasga a tua alma diante de Cristo. Se ouça o que você está dizendo. E você vai sair desse quarto a outra pessoa. Para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para isso que ele disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Outro detalhes aqui, não vai dar tempo para falar os 7. Eu vou para os mais importantes aqui que a gente considera. Um aqui que é interessante. Jesus venceu o diabo e a morte. Quando Jesus vai para a cruz, ele vence 3 inimigos lá na cruz. Um já falei, o pecado. O outro, Jesus vence a morte. O outro, Jesus vence o diabo. Porque tem crente que ele parece mais espírita do que cristão. Já conhece? Eu conheço, não sei se vocês conhecem. Tudo, ai meu Deus, tira esse diabo da minha frente. Entra no carro para dirigir, entra no texto, tira os demônios do trânsito. Os carros eram os demônios. E o demônio está mais na mente do cristão do que Jesus. O diabo é um inimigo vencido. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Meu Deus, eu entrei no banheiro, estava lavando, teve um escorregão. Eu acho que Satanás me deu um empurrão. Não levante a mão não, conhece crente assim? Levanta a mão não, varão. O diabo dessa rua, o diabo dessa política, o diabo é um inimigo vencido por Jesus. E para isso, não podemos mudar esse objetivo. E para o diabo tocar em um de nós, ele precisa pedir uma permissão a Jesus. Isso não é evangeliquez e nem imaginar evangélico que eu estou dizendo para você não. Isso é Bíblia. João capítulo 10, Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, eu amo as minhas ovelhas, delas eu sou conhecido, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos. Satanás fica mostrado. A Bíblia fala muito pouco sobre o diabo, tá? Os evangélicos falam mais.